Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com o texto notícia, tá? Texto informativo. E hoje vamos trabalhar diversos tipos de textos com o mesmo tema, tá? Então, análise de textos distintos com a mesma temática. Recomendações para análise. Nesta aula, nosso objetivo é analisar textos que pertencem a diferentes gêneros discursivos, mas que abordam a mesma temática. Para isso, observar as seguintes questões. A que gênero discursivo pertence cada texto? Que características de estilo? Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, se percebem em cada texto. Como é a linguagem de cada texto? Que intenção cada texto apresenta? Em que contextos sociais esses gêneros circulam? Eles circulam na mídia, em livros didáticos. Onde? Então, temos o texto 1. O texto 1 é um texto infográfico. Veja que aqui o texto passa a mensagem, mas de uma maneira bem criativa, não é? Ele usa as cores, não é, na linguagem, ele usa figuras, não é? As cores observamos aqui, ó, os tipos de lixeira aqui. Então, aqui está os 5 R's da sustentabilidade. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Veja que aqui no repensar, ele mostra sacolas assim padronizadas, não é? Vamos dizer, você ter a sua própria sacola. Isso evita o desperdício e evita também prejudicar o meio ambiente. Aqui ele já está mostrando aqui, ó, com o X aqui, ó, do contra, que não pode, sacolas plásticas. Tá? Aqui ele mostra, no reduzir, ele mostra produtos feitos com os elementos da natureza, não é? Tem a sua própria, não, aqui são as garrafinhas, os produtos, tem a sua própria garrafa. Vamos dizer, se cada vez que você for assim beber água, você comprar a garrafinha, vai ser um problema para descartar, porque vai ser muito lixo plástico e isso gera um problema, não é, para todos, não é? Então você ter a sua própria garrafinha e abastece, evita o desperdício. Aqui você usar material da natureza, que tem a madeira, e você usar os produtos. Isso que é mais fácil para a natureza, para o descarte, para a natureza, como se diz, como a natureza vai agir diante desses produtos da melhor maneira possível. Reutilizar, você fazer produtos naturais, né? Faça seus próprios produtos, é isso? E aqui, no caso assim de descarte de materiais, objetos, vamos dizer, você tem um objeto, aí você não gosta mais daquele objeto, ou estragou uma pequena parte, e aí você prefere descartar. Então, reutilizar esses produtos aqui, consertando, né, dando uma melhorada aqui. Aqui você usar, fazer a compostagem, né?
de produtos. Então, você está ajudando aqui a natureza. E aqui o descarte de objetos que poderiam ser reutilizados. Veja que o autor aqui, ele transmitiu uma mensagem assim de uma forma bem agradável assim e atrativa, não é isso? Então, aqui, veja aqui o caso das lixeirinhas aqui, ó. Cada cor para um produto, não é? O plástico, o vidro, o metal. E aí a mensagem foi transmitida de uma maneira acessível assim ao entendimento, tá bom? Então aqui é o tipo de texto infográfico, que são textos visuais, explicativos e informativos associados a elementos não verbais, como imagens, sons, tá? Tem alguns que podem ter sons, gráficos e hiperlinks, que já são outros links, textos na mensagem. São utilizados com frequência na mídia, né? na imprensa digital. E a função é informar o leitor, mas de uma maneira assim, de uma maneira agradável, tá? O objetivo é sistematizar e organizar informações complexas de uma maneira que melhore a compreensão, com o formato atrativo, que chame a atenção e desperte, não é, essa atenção. Isso acaba transformando a experiência do usuário numa aprendizagem agradável, não é? Porque esses textos, eles atraem a atenção. Aqui, o nosso cérebro processa a informação com mais rapidez. Então, quando você passa o olho, você sabe o que pode e o que não pode, né? Sem falar da mensagem aqui que foi bem criativa, não é? Repensar os R's aqui, tá? Reduzir, recusar, isso aqui. E também, veja, esse círculo aqui, essa mensagem aqui, porque um vai, não é? Isso aqui vai provocando aqui, vai surgindo, vai crescendo, enfim, esse desenvolvimento aqui. Então, tudo aqui é informativo. Veja que aqui ele usou a linguagem verbal, que foi a palavra, e também usou a linguagem não verbal. Então, esse texto aqui classifica-se como linguagem mista, porque tem os dois, o verbo, que é a palavra, e o não verbal, que são o quê? As cores, as figuras, tudo isso ajudou aí a transmitir a mensagem. Aqui, o viés do texto é um texto informativo. A natureza é a multimodal, é uma linguagem mista. E as imagens sugestivas. Agora vamos voltar ao texto e observar aqui. Qual o tema aí do texto? Então, o tema é o meio ambiente, não é? A reciclagem e o manejo de plástico. Então, o tema do texto é esse. Aí vamos ver o próximo texto. O próximo texto, aqui já se trata de um texto didático. Veja que aqui as informações são bem ordenadas, não é? Aqui tem a introdução, o conceito, aqui tem a classificação, aí vem o conceito e aí vem o exemplo. Então, isso aqui é um texto didático, tá? É numa linguagem padrão, né, simples, que agrade a todos, né, que o aluno possa entender com clareza. É um texto informativo também, porque o autor informa, não é? Ele não dá a opinião dele. É um texto informativo. Então, vamos ler. O que são os 5 R's? Os 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo
e a forma que lida com os resíduos gerados. Os 5 R's consistem em 5 palavras: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. O repensar. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. Recusar chama-se a atenção para o consumismo, a aquisição de bens que não são necessários e também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos. Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos e, de preferência, de empresas preocupadas com o meio ambiente. Reduzir diz-se respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu preciso realmente disso? Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Esse é o caso, por exemplo, da água potável, que é muitas vezes utilizada de maneira indiscriminada. Reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Algumas embalagens podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas para outras finalidades. Reciclar. Trata-se do reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Reciclar é importante, pois ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e também reduzir a utilização dos nossos recursos naturais. Entre os materiais que podem ser reciclados estão o papel, o plástico e o alumínio. Então, veja, aqui é como o professor planeja sua aula. Ele dá o conceito, ele classifica, ele dá exemplo. Aqui um exemplo que ele deu foi da água potável. É que muitas vezes o uso indiscriminado pode gerar um problema maior, né, para nós e para as futuras gerações. Ele fala aqui de empresas, não é? De empresas preocupadas com o meio ambiente. Muitas vezes, determinada empresa não tem essa preocupação. Às vezes, vamos comprar um produto mais barato e que causa prejuízo, né? Então, é bom estudar, ter conhecimento dessas empresas preocupadas com o nosso meio ambiente, né? Muitas vezes descartamos lixo sem pensar e de qualquer jeito, sendo que é possível reciclar esses materiais, não é? Há fábricas, há lugares aí de reciclagem que aproveitam o papel, o plástico, o alumínio, o vidro lá que ele colocou também, não é? Então, esse é o texto 2, é uma linguagem também formativa, não é? Função de linguagem formativa. Aqui foi empregada a linguagem verbal, tá? Mas observe que aqui ele colocou em negrito, não é? Deu um destaque aí também ao texto. Não tem figuras, então a linguagem é verbal. Aqui, o viés é explicativo, é uma linguagem referencial, informativa. O predomínio é linguagem verbal, tá bom? Sempre a gente vai pedir o predomínio, tanto da função referencial como do tipo de linguagem. Aí o predomínio foi da linguagem verbal. E o formato é esquemático, não é? O professor
fez o esquema, deu o exemplo, deu o conceito. Vamos para outro tipo. Aqui é o texto 3. Vamos ler. Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Artigo 1º. Esta lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Parágrafo 1º. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo 2º. Esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos que são reguladores por legislação específica. Então, aqui é um texto técnico, não é? É um texto técnico, é a função referencial da linguagem. O tema também é meio ambiente, reciclagem, manejo de plásticos e outros materiais, né, recicláveis. É um texto informativo. Aqui a linguagem é mais do setor jurídico, não é isso? Então, o advogado, pegando aqui esse texto, ele vai ter mais facilidade em entender do que as outras pessoas, não é? Então, vamos passar aqui. Viés informativo. É uma linguagem jurídica, né? É uma linguagem técnica, tá? E o formato é esquemático. Veja, o esquema tem a lei, aí vem os artigos. Aqui vamos ao texto 3. Aqui trata-se de uma notícia, né? São os nossos textos que a gente vem trabalhando. Então, vamos ler. G20. G20 alcança primeiro acordo para reduzir lixo plástico no mar. Membros do G20 se comprometeram a reduzir os dejetos plásticos, mas poucos detalhes foram dados sobre como farão isso. O grupo das 20 maiores economias mundiais alcançou, neste domingo 16, o primeiro acordo para reduzir o lixo plástico no mar em uma reunião no Japão que também abordou a segurança energética após os ataques a petroleiros no Golfo de Omã. Sob esse acordo, os membros do G20 se comprometeram a reduzir os dejetos plásticos, mas poucos detalhes foram dados sobre como farão isso. É fantástico que tenhamos elaborado regras para todos, incluindo os países emergentes e em desenvolvimento, comemorou o ministro japonês do meio ambiente, Yoshiaki Arada, ao final da reunião dos ministros do G20 de sua área e da energia. As medidas seriam voluntárias e o progresso seria publicado anualmente, de acordo com a mídia local. A poluição plástica tem se tornado uma preocupação internacional crescente.
em particular após as proibições impostas pela China e outros países à importação de resíduos plásticos do exterior. Então, veja, é uma notícia, não é? É um texto informativo. A função de linguagem que predomina é a função referencial. E o tema? O tema é o meio ambiente, não é? A reciclagem, né? Manejo de plástico também, não é? Aqui as informações são claras, objetivas, precisas, não é? É objetivo, o autor não deixa transparecer a opinião, não é? Tem um texto aqui com aspas, não é? Que representa o quê? A fala do ministro, não é? Do ministro japonês do meio ambiente, Yoshiaki Arada. Então, vários textos, não é? Texto 1, 2, 3, com a mesma temática, não é? Formatos diferentes, mas o mesmo tema. O viés informativo jornalístico, né? Viés informativa jornalística. A linguagem é simples, padrão, não é? É uma linguagem que agrada a diversos públicos. O formato é em prosa, similar às notícias. Prosa é o contrário de verso, tá? O que é verso não é prosa. Aqui há um exercício de fixação, né? Com base na leitura dos textos, relaciona as colunas abaixo. Então, o exemplo aqui do texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Aí vem qual é o didático, o jornalístico, o infográfico e o jurídico. Ainda pergunta: que tema é trabalhado nos textos? Tá? E em que contextos os textos em análise circulam? Então, no caso das notícias, pode ser jornais, né? Vamos ver, vamos ao gabarito aí, né? Então, vamos lá. Com base na leitura dos textos, relacione as colunas abaixo. O texto 1 é o infográfico, né? Lembra das figuras, dos 5 R's, das lixeirinhas, é o texto infográfico. O texto 2 é o texto didático, é aquele texto que o professor escreve no quadro ou passa para os alunos, né? Ele segue aquele esquema lá do conceito e do exemplo, introduz alguma coisa e aí vem aos conceitos. O texto 3 é o texto jurídico, né? É aquele texto técnico, né? Aquela linguagem que um advogado tem muita facilidade, porque ele já conhece todo aquele vocabulário. O texto 4 é o texto jornalístico, né? Aquela notícia, né? Com a função referencial, todas aquelas características. Tá? Também aquele lead que informa, não é? O que, quem, quando, onde, como, porquê. Lembra da estrutura do texto jornalístico? Então, textos com diversas formas, mas com um único tema, não é? O tema do texto, de todos eles, o meio ambiente, a reciclagem,
o manejo de plástico, né? Todos falam isso. Aí vem, que tema é trabalhado nos textos? Os 4 textos apresentam informações relativas à temática do meio ambiente, especificamente o contexto da reciclagem e o manejo do plástico. Então, em que contextos os textos em análise circulam? Então, onde eles circulam? Os textos 1, 2, 3 e 4 aparecem constantemente nos contextos sociais mais comuns, né? Como jornais, revistas, o livro, no caso do texto didático, né? E outras mídias impressas digitais, né? Já o texto 3 é compatível à esfera judicial legislativa, é um texto retirado da Constituição, né? Da Constituição brasileira. Então, trabalhamos vários textos com o mesmo tema. Boa tarde e até a próxima.